Olá, você está na TV Neurovia. No episódio passado, nós fizemos um acompanhamento do método 3MPEA e nós falamos que uma das inconsistências na adaptação do currículo funcional está que muitas professoras não respeitam ou não implementam um método e começam planejando sem antes mapear o aluno neurodivergente. Nessa aula, nós vamos falar sobre a confecção de metas, como a meta mal definida pode comprometer toda a intervenção e toda uma adaptação do currículo funcional pode ser comprometida. Então, nós vamos falar nessa aula, então, sobre o erro na definição de metas e eu pergunto assim, qual comportamento acadêmico específico eu quero desenvolver? Toda adaptação curricular precisa responder essa pergunta. Primeiro, nós conhecemos os pontos fortes e os pontos fracos do aluno e nós criamos metas para que, a partir daquele momento onde nós tiramos um retrato do aluno, nós vamos definir, então, qual vai ser a direção do caminho de aprendizado daquele aluno. Então, pontua que se nós tivermos numa sala de aula 10 alunos neurodivergentes, são 10 metas diferentes, né? Então, meta vaga produz um resultado vago. Então, a meta tem que ser bem específica. Então, qual é o erro mais comum de, que se utiliza na adaptação curricular funcional? Primeiro é não ter meta, né? A professora simplesmente adapta a atividade sem meta nenhuma, sem nenhum, não sabe onde o aluno está, nem para onde vai, apenas ela pega, por exemplo, um texto grande, diminui as linhas, pega um texto grande, pede o aluno para desenhar e vai tocando ali nessa aquela toada, fazendo cada dia uma atividade sem muita ali meta, sem nenhuma evolução, sem nenhuma evolução não. Há evolução, mas não há uma metrificação, não há uma mensuração. Ela não consegue medir essa evolução. Apenas ela percebe que houve a evolução, né? Então, quando há também as metas genéricas, também é a meta que não contribui. Por exemplo, a meta é melhorar a atenção, avançar na leitura, desenvolver autonomia, acompanhar a turma. São todas metas genéricas que não são frases que parecem técnicas, mas não são mensuráveis. E o que não pode ser medido não pode ser acompanhado. Então, o que é uma meta estruturada? Uma meta precisa de ter comportamento observável, então você observa o comportamento, o critério de desempenho, condições de execução, prazo definido. Por exemplo, vamos, vamos acompanhar o foco, aumentar o foco de 2 minutos para 3 minutos entre o segundo e o terceiro bimestre. É uma boa meta, né? Se você não definiu o critério, você não definiu a meta. Então, por isso que é importante você definir quais são os critérios, sentar com o corpo clínico, sentar com a família, com a escola, definir a meta, definir o caminho, vamos treinar o foco, a autonomia, a organização, né? Uma meta vaga, por exemplo, que se utiliza muito, por exemplo, a professora vai fala com a mãe, nós vamos melhorar a leitura. Tá. Não, uma meta estruturada é ler textos narrativos de 10 linhas, com fluência mínima de 60 palavras por minuto, com até 2 correções em 8 semanas. Agora existe a medida e existe uma direção, né? Se vamos conseguir ou não, aí é um outro departamento. Mas aqui, no caso, há uma medida.
né? E quais são as consequências da meta errada? Você não tendo metas erradas, gera frustração na professora, na mãe, até mesmo no aluno, dá aquela sensação de estagnação. Isso reflete nos relatórios. Os relatórios eles são genéricos, porque eles não têm essa especificidade, porque eles não têm embasamento tanto do datamap tanto, e também não tem uma direção. Então, o que acontece? Fica um mapa, um relatório bastante genérico, parece que copia e cola dos outros alunos, aonde a mãe não entende nada, as professoras escrevem nada específico e não há nenhuma evolução significativa ali demonstrada, né, formalmente nos relatórios. E isso reflete na dificuldade de você justificar avanços. Houve avanços, mesmo que pequenos, houve, mas você, professor, tem uma enorme dificuldade de justificar esses avanços, principalmente para a família do aluno neurodivergente, porque vocês não conseguem colocar a meta específica. A meta está errada, né? Sem meta clara, todo o resultado parece insuficiente. Então, no nosso método 3MPEA, no nosso curso, mapeamento define o ponto de partida e a meta define a direção. E sem direção, o planejamento perde sentido. Então, não adianta a professora planejar, fazer aquele planejamento, fazer um PEI, fazer tudo aquilo. Se ele não tem o ponto de partida e nem define qual a direção a ser tomada, aquele planejamento se torna ali ineficaz, genérico, né? Então, para nós encerrarmos, a inclusão não falha por falta de dedicação. A inclusão falha por falta de definição técnica. Meta bem definida é o eixo da adaptação estruturada. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.